Feira, estamos entrando no ar com os donos da bola em todo o Rio Grande do Sul, pela Band TV e live mundo afora no nosso canal do YouTube. São muitas informações, tem negócios do Grêmio andando ou empacados, vamos ver, tem do Internacional, definições que podem acontecer, ser oficializadas no dia de hoje, e tem o Inter em campo contra o Goiás. E é claro, tem enquete interativa dos donos da bola na nossa live do YouTube, clicando lá em aba Comunidades. A venda de Rodrigo Dourado. O Inter acerta, estava na hora de vender. O Inter erra, deveria ficar com ele. Ou o Inter erra, o valor tinha que ser maior. Eu te recordo a informação, o Rodrigo Dourado está sendo vendido para o São Luís do México por $500 mil e o Inter fica com o percentual do jogador de 30%. Daqui a pouco a gente fala sobre a enquete, sobre a venda de Dourado. Vamos com o time de Mano Menezes para encarar o Goiás. Hoje à noite, 8h30, fora de casa. Boa tarde, Taigor Jank. Boa tarde, Meneghetti, a todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. O Mano Menezes tem desfalques, além do Rodrigo Dourado, que depois a gente vai ampliar toda essa questão envolvendo a venda do jogador para o futebol mexicano. O Dourado ontem já não participou do treinamento. De acordo com o Internacional, ele tem um desconforto muscular e por isso ficou em Porto Alegre, já seria desfalque para essa partida. Johnny ganha a vaga no setor do meio-campo, ao lado do Gabriel. O Mano Menezes deverá retomar ou, mais uma vez, repetir a formação que vem utilizando nos últimos jogos. O outro desfalque é René. Com lesão muscular, para por 2 semanas, Moisés é quem joga. O time do Inter terá Daniel no gol, a defesa com Bustos, Vitão, Mercado e Moisés. 2 volantes, Gabriel e Johnny. Edenilson pela direita, Alan Patrick por dentro, na esquerda o Wanderson, na frente David. Esse será o time do Internacional para encarar hoje à noite o Goiás no estádio da Serrinha, Meneghetti. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, Taigor Jank, quebrando um pouco o script aqui. Eu sei que o Liseiro está num processo de geladeira. Nenhuma chance, oportunidade para que ele seja o substituto do suspenso Depena? Hoje não, mas com a saída do Dourado ele deverá ganhar novamente mais algum espaço na equipe. No sábado, o Liseiro foi elogiado nos bastidores por ser um cara que treina sério, comprometido e que não está sendo relacionado por opção técnica do Mano Menezes. Para o jogo de hoje não será titular, mas é um jogador que agora vai poder retomar algum tipo de espaço, até pelo espaço que se abre no plantel. Diria o comentarista Chico da Lomba do Pinheiro. Olha, Baldasso, eu tenho uma desconfiança do Liseiro nesse jogo no lugar do Depena. O Taigor me descartou, disse que talvez para os próximos jogos ele ganhe oportunidade. Eu descarto porque isso já foi feito e deu errado. O Liseiro já foi substituto do Depena em determinado momento, se não me engano foi no primeiro tempo contra o Juventude em Caxias do Sul. Tá bem, cara, só que assim, não foi Cuiabá, esse... Paulinho Pires me disse. Não foi... Cuiabá? Cuiabá. Não foi esse o único jogo que eu vi o Liseiro jogar. Não foi esse o único... esse foi o único jogo que eu vi ele jogar no lugar do Depena. Eu vi o Liseiro em outros jogos. Eu tenho dificuldade em ver no Liseiro... Então tu aposta... Tu deseja também Johnny? Que é hoje o melhor volante do Internacional depois da saída de Rodrigo Dourado. Depois da saída do Rodrigo Dourado, o Johnny é o melhor volante do Internacional. Para mim, não exatamente na segunda função onde vai jogar hoje. Para mim, na primeira. Estou desconhecendo. Acabou de votar na interativa, né? Segundo o Baldasco, o Inter vendeu o seu melhor volante. É óbvio que ele não vai defender essa venda, porque um mínimo de coerência ele tem que ter. Por que o Mano Menezes é exaltado quando recuperou o Dourado, né? Que, tirando a venda ou não, vamos pegar a questão prática de campo. Ele recuperou o Dourado, né? O Dourado e tal, e conseguiu recuperar. Por que vocês estão tirando dele esse crédito para recuperar o Liseiro? Para recuperar da onde? Não sei. O Dourado foi o melhor volante do Brasil durante 3 anos. Né? O Liseiro, eu quero te recuperar como um grande jogador de vôlei, Ribeiro Neto. Não, né? Para recuperar, tu tem que recuperar alguém que já esteve no lugar, saiu do lugar, tu quer levar ele lá de novo. Peraí, mas aí, o Baldasso está dando o Liseiro como jogador desprezível. Não é desprezível assim. Cara, eu acho insuficiente. Pode me mostrar o contrário. Não tem problema, o Depena, os 2 primeiros jogos do Depena eu achei insuficiente, depois não era. Mas então, o ter ouvido o Liseiro até agora, para mim, é insuficiente. Mas então dê esse crédito. Não, é que o termo recuperar me parece equivocado, porque tu recupera alguém que já esteve em algum lugar. O Liseiro nunca esteve em lugar nenhum. O Liseiro foi contratado, trocado pelo Patrick como grande reforço. Foi ou não foi? Meu querido Ribeiro Neto, tu não é ingênuo. O Internacional traria do São Paulo até o carrinho de maca no lugar do Patrick, se precisasse. O Inter queria se livrar do Patrick. O que foi um erro. JB, quero te ouvir.
Olha, eu posso voltar já na enquete? Tá, não, a gente queria falar do time primeiro. Depois a gente vai pra Dora. O time Meneghetti, assim, ó... Como é que eu vou explicar isso? Eu não sei se o Johnny é o cara para ser o titular ali daquele setor, assim. Eu vejo o Johnny mais 5 do que o cara mais à frente. Eu não gosto de Johnny ou Gabriel e Dourado. Eu quero um primeiro volante. Meu sonho seria Arangues de primeiro volante para abrir, porque ele tá jogando assim lá. E eu quero 2 meias, mas 2 meias tipo Depena e Edenilson. Isso me serve. Sabe, 2 meias que vão e voltam. Não 2 meias mais marcadores. Eu não gosto dessa forma de jogar do Mano. Se vai jogar num tripé, um primeiro volante, volantão, 2 meias, mas que sejam quase meio campistas, que eram do Odair. Edenilson e Patrick, sabe? Meias, mais à frente, não marcadores. E aí, um articulador que é o Balão Patrick. Tu diz Balão Patrick assim, até porque não pode pedir, nem fecha espaço, fica lá no ataque. Não me agrada essa função. E eu não sei, o Johnny na seleção dos Estados Unidos é 5. Não, ele é 5. Então, assim, se o Johnny for para essa função, para mim não vai agradar. Gabriel também é 5. Também é 5. É isso que eu gosto. Tem uma expressão, começaram a usar ontem, sabe? Começaram a usar há poucos dias. Time que está ganhando não se mexe. Vocês já ouviram? Mas ganhou uma partida assim, as outras ganhou. É que um já foi vendido. Mas aí tu pode tentar colocar alguém que seja mais parecido. É o que o Mano tá falando. CCD não. Tem uma série invicta de coisa, o quê? 15 jogos. Tá. Em 15 jogos, em 14 jogou com um primeiro volante, Edenilson e Depena, que são meias, e um meio campista aberto para o Inter. E aí uma partida contra o Flamengo joga com 2 volantões e tu acha que tá certo. Tu lembra a nossa discussão aqui? Foi exatamente essa quando tu fez um recorte de 2 jogos do Inter. E eu fiquei incomodado, que eu quero dizer que esse recorte de 2 jogos do Inter tem a participação, sobretudo no último. Não, é que eu lembro. Eu sou mal de memória. Eu lembro. O cara que apanha lembra, né? Mas tem um detalhe que vocês estão esquecendo e que é o mais importante para definir quem é que vai ser propositivo do jogo? O Inter. Tá, calma. Como é que ele vai propor o jogo com 2 volantões? Não vai ser, tá? Vou te dizer que não vai ser. O Goiás vai ser? O Goiás será o propositivo do jogo. Eu também acho. Tô contigo. E o Mano vai jogar como ele gosta de jogar. Exatamente, tô contigo. Não é o Inter que vai botar o Goiás. Ninguém vai querer essa bola. Vai ser um horror. Pode até ser diferente, mas vai ser assim. O que o Inter vai tentar fazer? E aí, projetando o time, tentar repetir em características o que fez no jogo contra o Flamengo. Então, quem é mais parecido? Dourado tá fora, Depena tá fora. Quem são os mais parecidos com esse modelo é o que o Mano vai fazer. Ele não vai mexer no esquema. Ele ganhou do Flamengo. Vocês querem que ele mexa o esquema? A gente já vai votar na interativa, tá? Em seguida. Vamos colocar de novo a nossa interativa agora, Paulinho. Daqui a pouco a gente faz a KTO. Vamos colocar a interativa pra gente votar. O JB tá ansioso pra votar. Tá errada a interativa está completamente errada. A venda de Dourado. Não, se o Internacional tivesse vendido o jogador, a gente poderia colocar a venda. O Internacional está entregando o Dourado. O Internacional está num delivery, está entregando o Rodrigo Dourado por uma esmola de $500 mil. Sabe quem é que tu compra com $500 mil? Tu não compra mais ninguém com $500 mil, né? O Internacional não faz mais nada com R$2 milhões. A venda de Dourado, queremos a sua opinião. O Inter acerta, estava na hora de vender, o Inter erra, deveria ficar com ele, o Inter erra, o valor tinha que ser mais alto, que é a minha alternativa. 2 milhões, 3 milhões de dólares, um jogador que vai completar 28 anos daqui a uma semana, acho que seria um valor aceitável para vender o Rodrigo Dourado. Ou seja, pelo menos 5, 6 vezes mais. Eu não tenho nada contra a saída do Rodrigo Dourado, inclusive pensando no jogador. Para o Dourado isso é maravilhoso. Eu não teria aguentado metade do que ele aguentou. Acho que é bom para o Dourado que ele saia e não tenho nada contra a saída dele. Elogiei, inclusive, o movimento para que ele fosse lá para o São Luís, vai respirar áreas diferentes, está tudo certo. Eu fiz tudo isso e estava tudo legal, porque eu tinha uma primeira informação lá atrás de que tinha sido $2 milhões. Aí depois se descobre que foi $500 mil. Gente, $500 mil não paga o xerox da troca da documentação entre os clubes. Isso. No dia que eu achar normal um titular do Internacional ser vendido por $500 mil, me internem, porque eu estarei apequenando o clube. É um escândalo um titular do Inter saindo. Mas no final do ano ia sair de graça. Está saindo de graça agora. É muito fácil. Existe um artifício usado por todos os clubes. Renova o contrato por mais um ano para valorizar o jogador e vende mais caro. Todo mundo faz isso. O que acontece é que o Inter está tentando se livrar do Dourado há horas, né? Conseguiu. Mas aí que está. E isso se sobrepõe a essa questão. Não, nós temos que criticar isso. O clube nós temos que criticar essa tentativa do Inter, mas Ribeiro. Isso estava na cara do Inter não fazer um processo de renovação com o jogador. Mas, Ribeiro, mas eu não posso criticar isso?
Nós Eu tô criticando concordamos justamente contigo. isso. Tu pode. Dourado é bom jogador, não é o melhor do Brasil, eu não vou baldaciar aqui, mas é um bom Mas volante. ficou claro que o Internacional queria fazer uma mudança de fotografia. E eu não acho que esteja errado. O torcedor, você sabe Mas que valoriza o seu patrimônio, o né, Dourado Ribeiro? fez o hat-trick. Beleza, saiu aplaudido de câmera, o Menezes fez habilmente aquela salva. Isso não mudou o status dele com a torcida. Se vocês repararem, o torcedor continua com o carimbo dele de perdedor. Mas Não, e tu E não aí, por recon- isso, peraí, tu então não o torcedor reconstrói bota um isso. jogador. O torcedor bota um jogador. O Rafael Sobis não ia jogar no Inter 2 Libertadores da América, Mas muito tá? rápido, né? Não, eu sei, mas é que o torcedor. Então tira o presidente Marcelo, Conselho de Gestão, e faz tudo que faz lá, faz um plebiscito. Vendemos o Dourado, contratamos o Yuri Alberto, trazemos o Arangues, trazemos o Wesley É injusta Moraes. a comparação com o Não, Santos. não pode ser porque assim. o Dourado está há 15 anos do Internacional. Não, vou te usar outra comparação, então, Marcelo Groy. O Marcelo Groy era execrado no Grêmio. Um famoso e saudoso. Não, senhor. Um famoso e saudoso cronista batia nele todos os dias. Era execrado. Queriam a cabeça do Groy. Que bom pro Grêmio que não apareceu ninguém tentando mudar a fotografia no meio do caminho e descartar ele a troco de banana, que nem o Inter tá fazendo. Porque o Groy se tornou um dos maiores goleiros da história do Grêmio. Porque tem uma coisa principal em qualquer análise de jogador: é bom ou é ruim? O Groy era bom, sempre foi bom. E o Dourado também é bom. Existe uma. Primeiro, para mim não serve a comparação, mas aceito para efeito da discussão. Apareceu muito. Muitos queriam tirar o Groy, sim. Mas o Groy tinha muitos caras muito a favor dele também, internamente. Tanto é que ele virou o que virou. Tá bem. Muito. Algo que não me parece que o Dourado tenha. Internamente tem nada. Eu odeio o Dourado do Beira-Rio. O que eu quero colocar, e eu quero agregar a nossa conversa aqui com relação ao Rodrigo Dourado, é que futebol é mercado. O Inter não vendeu por $500 mil porque o Inter quis dar troco. O Inter vendeu por $500 mil porque foi $500 mil que apareceu Então pro não Inter vende. vender. Tá? Tu pode não querer vender. Então não vende. Esses $500 mil, tu precisa agregar também os 500 mil, 600 mil que o Dourado ganha por mês. Que o Inter deixa de pagar até dezembro. Também tem que colocar isso no nosso cálculo, é preciso colocar isso. Agora, o que mais me surpreende é que o próprio Dourado, porque tem e aí entra o Marcelo Groy, Baldasso, tem uma situação aí, o Marcelo Groy nas propostas que teve, nessa linha de um time de segunda linha do México, não quis ir. Tá, só vamos lembrar que o Grêmio tinha o Marcelo Groy voando e o Grêmio foi lá e trouxe o Dida com 92 anos, mais ou menos. Né? E depois ainda foi jogar mais um ano no O Internacional. presidente Koff fez isso. Isso aí. Só o Baldasso tangenciou Koff, o Rui Santana. Costa era o executivo de futebol e Luxemburgo era o técnico. Quem pediu o O Dida. Baldasso tangenciou o Santana. Se tivesse vivo hoje, faria 83 anos. Ah, é? Nossa. Vamos lá, Tiger, complementa aí. Eu quero colocar uma pimenta aí no debate de vocês, que é sobre valores, tá? O César tangenciou o assunto também. O Inter arrecada R$2,5 milhões aproximadamente, que é o que o São Luís vai pagar para o Internacional, e o Inter economiza mais R$2,5 milhões, um pouco mais do que isso. Vamos ter que o Inter vai ter um pouco mais de R$5 milhões de economia com o que vai receber, vai deixar de pagar e vai receber R$5 milhões ao todo. Sabe quanto custa o Arangues até o fim do ano? E claro que depois vai ter que assinar um contrato com ele mais longo do que isso, mas até o fim do ano, sabe quanto que vai custar o Arangues pro Inter, Meneghetti? R$6 milhões. Vem, Baldasso. Eu fico louco com esse negócio do economiza com o salário que não tá pagando. Eu enlouqueço. Eu já tava xingando o Taigo na primeira frase dele aqui fora do ar. Tá saindo o titular do Inter. Tu não tá economizando o salário de um titular que foi embora. Tu tá perdendo um titular. Não, tu vai ter que dar um jeito. Não tem essa de economizando. O salário que o Dourado recebia, ele recebia porque era titular do Inter e fazia valer o seu salário. Então tu não está economizando, não é economia. Tem gente que está somando o salário do Dourado até o final do ano que deixou de gastar como valor de venda do Dourado. Mas gente enlouqueceram. Nós não estamos falando de um quarto reserva. O Dourado ia jogar hoje. O Dourado ia jogar hoje de titular. Porra, gente, não é assim, cara. Ô, Taigo, reza pra esse rapaz que falou de forma esfuziante epidérmica não virar diretor da empresa, porque senão ele vai querer economizar também no teu salário, viu? Ele vai querer economizar no teu salário. Mas eu só quero debater então, já que o Baldasso foi atacado por Fabiano Baldasso, quem ele prefere? Vamos lá, é o mesmo preço até o fim do ano, tá? Quem ele prefere, Dourado ou Arangues? Quem prefere? Mas onde é que está essa dúvida?
Essa dúvida está colocada? Mas quem tu prefere? Eu prefiro, mas óbvio que eu prefiro o Arangues. Então o quê? Então o Arangues vem. É isso? vem. Então a saída do Dourado garante a vida do Arangues. É que vocês não deixaram eu falar. Todo mundo falou. E o salário menos do nesse Paulo programa. Vitor, que é Deixa eu quarto falar. reserva. Tá, mas não tem o que fazer, tu sabe. Não dá joga pra pra ter. torcida, Não dava pra Baldasso. ter. Não, só um Não, pouquinho. tu tá- Não isso dava aí pra é ter desonestidade. economizado os 10 milhões de reais da Buda do Miguel Ángel. Trazia o Arangues. Ah, mas não Os tem 10 o que milhões do fazer. Miguel Ángel pagava o Arangues até o final do ano. O Baldasso, É o Dourado que paga a conta. Tu tá virando o César e o Meneghetti com o time do Grêmio, dizendo, o Grêmio não joga bem por causa do dirigente. Eu sei que não joga bem por causa do Denis Abraão, mas não tem mais o que fazer, são esses os jogadores e vão ir até o final. Agora não tem mais o que fazer com o Paulo Vitor, com qual é o outro, a multa do Miguel, tem que pagar. O Palácio até se pagou. O Wesley Moraes, aliás, o Wesley Moraes tem. Qual é o plano do Inter? Vamos lá. Que nem diria Ribeiro, tira a legenda e foca em mim, esquece em mim, alguma coisa assim que ele fala, tá? O plano do Inter é o seguinte, Charles Arangues custa R$1 milhão mensais. Esse é o custo para ele vir, não é menos do que isso. Ele está batendo na porta dos dirigentes do Bayern, que quer a liberação antecipada, e ele tem possibilidade de conseguir isso. Ele está jogando lá de primeiro volante. O Inter precisa ter uma folha de 10 milhões, não dá para aumentar muito mais, porque já está com dificuldade de pagar. O Inter liberou o Dourado 450. O Wesley Moraes, nos próximos dias, ele vai ter uma conversa com a direção, o seu empresário. Tem dois caminhos para ele. Ou ele vai ser devolvido para o Aston Villa e o Aston Villa aceita que ele jogue lá, ou eles vão procurar um novo clube porque o Inter vai dar uma carta na mesa para ele dizendo, meu amigo, tudo não aconteceu, vamos seguir a vida e tal. Essa liberação, essa grana que está sendo liberada, vai ser para pagar Charles Arangues. Esta é a tentativa do Inter num jogo de xadrez. Se vai conseguir ou não, não sei. Mas, aí eu já voto na enquete, Meneghetti, sem me alongar muito, mas já me alongando. Tinha que sair. Não adianta tu ficar num casamento que o teu parceiro não quer. O Inter não queria o Dourado tinha que sair. Mas é que eu tô Fazer a divisão criticando de bem isso. certinha, né? Mas esta é a minha crítica, que o Inter não tem como não querer o Dourado, que é um bom jogador. Vez Dourado vende. Quanto é que é? 2,5 milhões de Mas dólares. é que aí Tá veio bem. que o César, o mercado não pagou. Então não vende. A Então informação fica. que eu tenho. Mas Mas então daí fica. fica num casamento infeliz, é isso? Mas vou te tá dar um errada a negócio. premissa do Inter, o conceito do Inter em tratar o Dourado como um jogador desprezível. Tá errado. Tá, mas daí tu contesta isso. Mas não adianta, tu pode estar casado com a mulher mais maravilhosa e fantástica que é a Lúcia Matos, mas se tu não quiser mais ela, é melhor tu sair do que, vou ficar pra não dividir os bens. Não, vai embora, segue tua A vida. analogia não é essa. O Inter, Eu não, acho que desculpa, a o Inter analogia não quer, olha só, o Inter não quer o Dourado. O Inter acha que o Dourado é um mau jogador, ou um perdedor, ou qualquer coisa que o Isso valha, não é que uma não tem verdade. mais clima. Não, é o que eles Não acham. é também, porque é só a gente pegar, o antigo treinador do Inter tirava o Dourado do banco, o atual treinador do Inter, o Dourado é titular. Mas é que não eu não tô falando serve do essa Mano. relação. Tu sabe que não é do Mano o que eu Inter tô é muito falando. amplo, o Inter tem caras que querem, outros caras que não querem. Eu só queria, com relação ao dinheiro, ao valor e à proposta. Meneghetti, se tu chega com 500 mil dólares hoje para contratar o Wanderson, todo mundo começa a rir, certo? Certo. O Dourado não. Pois é, mas tá errado. Aceitar errado. O tá certo é o São Luís. Grande negócio quem fez foi o São Luís, levando um baita no volante para uma bagatela. Falar do Grêmio, o Roger tá mudando o time, tá, agora? Ô Meneghetti, o Roger deve mudar o time e a gente vai ver isso na partida, a próxima partida do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Kahneman e o Edilson, eles voltam naturalmente, né? Aliás, o Kahneman e o Edilson, eles estão fora. O Kahneman foi expulso na última partida, a derrota, o empate do Grêmio lá em Recife pelo placar de 0-0. E o Edilson é um problema porque ele tem uma lesão muscular que deve parar por um certo tempo. O Diego Souza volta ao time, o que significa que o Elkerson sai fora. A principal dúvida, Meneghetti, ela é na lateral direita, porque por ali pode jogar o Jonathan Varela, que foi quem o Roger colocou na partida contra o Sport, ou pode jogar até mesmo o Sarará. E o Roger pode voltar também com um esquema de uma linha de 4 atrás. Bruno Alves não está pronto ainda, o Kahneman está suspenso nessa partida. São algumas dúvidas e problemas que o Roger Machado terá para a partida contra o Sampaio Corrêa no sábado pela manhã na Arena. Time com mudanças, mas a rodada começou de forma satisfatória. Muito, Meneghetti, muito. Ontem, durante o Donos Rádio, a gente acompanhou ali, logo aos 2 minutos, um gol da Chape, depois retranquinha amiga, fechamos a Com um casinha. jogador a menos. Tu ficou nervoso, César?
Tu tava tenso. Não é ficou. Mas é que isso aí dá o tom do momento do Grêmio. Nós estamos na rodada 10, 12 Secando e os gremistas o Bahia. estão secando as outras equipes. A gente nunca imaginava que o Grêmio ia passar por isso. Se eu for revisitar ou visitar o passado toda hora, fica difícil para mim, porque realmente o passado, esse passado aí de 2 anos do Grêmio é uma coisa terrível. Mas, tentando olhar para frente, tentando imaginar, o Grêmio mais uma vez muda o time. Só que o resultado de ontem colocou uma situação importante na nossa conversa. Muito importante. Os times tropeçam também. Porque um dos medos que estavam que avizinhava a relação Olha o gol com da Chape no comecinho do olha lá, jogo, na cruzamento Fonte Nova. perfeito, cabeçada, olha lá, torneio de golaço, né, Baldasso? Golaço, fechamos a casinha Não depois. tinha chance pro Danilo Fernandes. Fechamos a A casinha arbitragem depois. tentou dar uma ajudada no Bahia, deu uma expulsão indevida, assim, o rapaz só deu uma solinha na altura do joelho, assim. Achei normal o lance de jogo, a arbitragem quis expulsar, A seguramos o arbitragem resultado. brasileira é ridícula. Mas o mais importante, este resultado dá conta que também tropeçam. Curiosamente, vê o que é o futebol. Esse time da Chapecoense é o melhor aproveitamento, estava na zona de rebaixamento, melhor aproveitamento fora de casa, melhor número, Sim, igual maior do número, Grêmio. mais até do que o Cruzeiro. Fez vitória com o Grêmio, agora fez vitória com o Bahia. Já tinha vencido outro jogo. Tá? O Grêmio consegue, a partir desse gás que recebeu ontem, a ideia de que vencendo os seus jogos, começando a vencer os seus jogos, finalmente tem que ganhar, tem que botar 3 pontinhos. Mas César, só para pegar o gancho. Aí, por isso que eu digo. Eu gostei do tom leve. Por isso que eu disse, César, Ele tá comovido. que o Cruzeiro, o Bahia e o Vasco já subiram. O Bahia passou ontem pelo seu grande desastre na competição. O Bahia fez o pior jogo do ano, foi um desastre, não deu nada certo. Eu vi parte do jogo também, perdeu Segundo em casa colocado. para a Chapecoense. Segue no G4. Sim, É isso segue aí. no G4, É por isso que já subiu. Mas agora, não. Agora dá para pelo menos a gente começar a olhar Tu pro tá Bahia. querendo desencadear uma crise do Bahia, é isso? Tu tá Mas é querendo? óbvio. O Ribeiro tá inscrito, vem, Ribeiro. Ô, Meneghetti, eu pensei... Tu viu esse jogo? Isso é bom. Não, E aí... eu durmo cedo. Quando eu sou atrapalhado pelo WhatsApp. Ribeiro, dizer que esse o jogo jogo começou começou às 7, tá? Esse jogo foi às 7, Ribeiro. Esse não foi às Nós 9h30. estamos dormindo bem cedo, né? Realmente. Eu ontem fui pra cama às 9 da noite. Beleza. Tá, então dava pra ver todo o jogo. Mas não foi o caso. Mas eu fico feliz pelo resultado igual. Mas eu tava pensando, Meneghetti, Que bom. e cheguei à conclusão, disse en passant na Atualidade Esportiva Segunda Edição, e vou dizer para vocês agora que eu descobri finalmente por que o Denis Abraão não quer ir pro G4. E eu descobri por que tu não viu o jogo. Ontem tu estava trabalhando de assistente de fotógrafo. É por isso que tu não, por isso que tu não viu. Estava trabalhando de uma tarefa complementar de assistente de fotógrafo. Meneghetti, Vamos achar da gaveta. É brincadeira, vamos lá. Eu preciso saber, Ribeiro, para tudo, que eu preciso saber. conta pra galera, O Ribeiro vai ter ensaio conseguiu fotográfico descobrir. do dono. E Olha, depois não, nós vamos mas queimar todos os filmes. Você- Alô, senão- Thales Martins, aquele abraço. Baita senão a galera fotógrafo. não Vamos entende. queimar todas as máquinas fotográficas do Vocês Rio. não vão. Vocês têm que parar tudo. Parem as máquinas. Parem tudo agora. Todos. Ele conseguiu descobrir Por que o Denis não na quer estar no derrota G4? do Bahia por que o Denis não quer estar entre os classificados. Não, eu descobri antes isso. Antes. tá. Não, porque tu estava Mas descobriu. De tarde tu descobriu. Eu preciso saber como o teu brilhantismo vai ter que aparecer agora. E é preocupante, tá? Já vou Tá, te só avisar. uma coisa. Liga pro Denis e avisa ele, porque nem o Denis sabe. Não, o problema. vai dizer. Desembucha a tese, quero ver a Às tese. vezes isso está subentendido, entendeu? Isso, tá no inconsciente. Vamos lá. Gente, o Denis Abraão é masoquista. Meu todo Deus! Lorém cara. pra isso, eu disse que vinha alguma coisa. Não, Vou tu fez explicar todo por um- quê. Eu avisei, Baldasso, que vinha alguma coisa. O Denis Abraão gosta de sofrer. Meu Deus. Só que o Denis Abraão não é egoísta. Ele quer, Ele quer que eu sofra compartilhar- também. Ele Não, quer cara. compartilhar 8 milhões de pessoas. com 8 milhões de pessoas. Porque é o seguinte, olha só. Que fase. Olha só que coisa incrível. Para que eu posso ser tranquilo, feliz? Por que eu posso navegar em mares calmos se eu posso viver no furacão, na turbulência? O Denis Abraão, em outras palavras, quer que você, torcedor do Grêmio, passe a Série B inteira sofrendo.
É isso que ele quer. Esta é uma das teses mais furadas que eu escutei nos últimos 35 anos de donos da bola. Cara, isso. Mas tudo bem, eu respeito, tá? Eu respeito. Trabalha para recorde. Respeito pela tua genialidade histórica. Ele quer que você sofra a Série B inteira, para lá no final você ter aquela eu pensei que o Denis fosse incompetente. Não, tu veio com uma tese que ele é masoquista. O Denis pode escolher agora qual que ele rechaça e qual que ele quer concorda. sofrer. Para que eu vou ficar nos G4, Beneguete? Respirando bem, que nem o Cruzeiro e vá, G4, tá tranquilo, né? Claro. Pode ter que nem o Bahia ter um tropecinho que não muda nada. Para que eu vou ficar nesse mar calmo se eu posso sofrer? Se eu posso me desesperar? E é isso que ele quer. Ele quer que o Grêmio sofra o campeonato inteiro. Tu já tropeçou, Meneghete? Tu já tropeçou? Já. Quando tu tropeça, tu não consegue caminhar normal, rapidamente. Todo tropeço tem repercussão. Todo tropeço. Sempre que acontece isso. E no futebol isso é uma verdade definitiva. Tu não consegue sair de um tropeço. Para tropeçar de novo tem que levantar, né? E na minha opinião o Grêmio não se ergueu ainda. O Grêmio, por exemplo, segue sofrendo um tropeço pesado. Então, esse teu masoquismo, essa tua tese, que é, sem dúvida, uma das piores manifestações tuas na história do programa, é um negócio assim, eu juro que eu tentei parar. Eu te acho sempre. É que eu te acho brilhante, por exemplo, eu elogio nos corredores aqui o que tu fizesse na jornada, aquele dia foi de um brilhantismo fora do comum, mas hoje... Fala, fora do comum. Hoje tu me só uma matou. pergunta, tu tava dormindo quando tu pensou isso? Não, eu pensei Tu sonhou isso. De repente... Eu pensei em Não, de repente tu estava dormindo às 4 da tarde. Sabe qual é a grande notícia? A grande notícia... eu entendi como uma crítica. A grande Mas notícia é no óbvio. Grêmio, a grande notícia pro Grêmio, tem a mudança do time, mas a grande notícia, que é o que todos no Grêmio estão falando, e acho que o fato de não estar no G4 está mexendo com esse ambiente, é a janela. É a janela e as contratações. Então vamos falar sobre isso. Ninguém mais importante hoje do que o JB e o Tiger. O Tiger não, tá? Dá para não chamar o Tiger? Não, vai ser agora. Tiger Junk, contrariando senso comum e desejo de CCD. Lucas Leiva, vamos lá. Olha só, o Lucas Leiva, o Grêmio pretende ter uma conversa olho no olho com o jogador. Essa foi a última manifestação do próprio Denis Abraão, vice-presidente de futebol. E essa conversa ela não aconteceu. Enquanto essa conversa não aconteceu, o Lucas Leiva havia ido para Dourados, no Mato Grosso do Sul, que é a sua cidade natal. Não deve haver um avanço nessa transferência. É verdade que o Grêmio ainda trabalha com um certo prazo, porque a janela ela só abre no dia 18 de julho. O Lucas tem propostas de outros clubes, mas não vai fechar com ninguém antes de ter essa conversa que deve acontecer ao longo dessa semana, olho no olho com a direção do Grêmio. A proposta anterior de R$350 mil por mês de salário, contrato até o final de 2023, não foi aceita e é necessário que o Grêmio suba essa proposta. E a oferta nova do Grêmio deverá vir exatamente nessa conversa, por enquanto nenhum avanço nesse sentido, Meneghete. Em seguida, o João Batista Filho vai complementar essas informações. Tem mais novidades ainda sobre o negócio Grêmio Lucas Leiva. César, bom, antes do César falar com o Tiger, que ele quer um recado pro Tiger, o JB vai nos dar mais informações da negociação com o Lucas Leiva. Vamos lá. O que eu tenho, Meneghete, essa conversa do Denis com o Lucas de fato existiu já, eles bateram um papo, conversaram, só que o que não está avançando? O jogador queria um contrato até 2024, que é a mesma proposta do Botafogo. O Grêmio disse que não queria até 24, queria até 23, porque afinal de contas ele tem 35, vai fazer 36 na virada do próximo ano. Então a questão é essa. Primeiro tempo de contrato. Bom, aí o Douglas disse, tá, se é até 23, eu quero 350, que era a oferta do Grêmio para esse ano por mês. Douglas, Lucas Leiva, caraca, eu só troco. 350 Lucas Leiva esse ano e pro ano que vem 600. E o Grêmio disse que não. Peraí, o Grêmio ofereceu primeiro 250, o Grêmio subiu para 350. E pro ano que vem 450. E ele quer 600. Ele tá dizendo assim, eu tenho proposta lá do Botafogo, eu quero baixar. Aí o Grêmio disse assim, aí ele disse, não, mas eu quero 2024. Aí o Grêmio disse assim, se tu quiser até 2024, a gente até pode fazer, o Grêmio cogita fazer. Mas 2024 vai ter que ficar tipo 350 os 3 anos. Tu entendeu? Quer um contrato mais longo? Eu te pago menos por mês e aí tu tem um contrato mais longo. E aí ele, não, então vamos fazer até 23. Mas como que vamos fazer? 350, 450 queria o Grêmio. Ele, não, 350 esse ano, tudo bem, a Série B, a receita tá curta, mas o ano que vem eu quero me equiparar aos grandes salários. O Diogo
Barbosa ganha R$500 mil e ele quer 600. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente está vendo na parte do Inter, por exemplo, especulações todos os dias de centroavante, de volante, é o Arangues, é o Brenner, é o Yuri Alberto e tal. No Grêmio, nós só estamos ouvindo falar do Lucas Leiva. Aí que tá. Eu quero perguntar para vocês o seguinte. O Guilherme e o Tassiano estão voltando. Aí que tá. Esse é o X da questão. Cadê o meia? Cadê o cara para botar a bola para dentro? O Grêmio que não joga nada, que não consegue fazer gol, está focado, gente, Um volante. na janela que pode salvar. Essa é a janela que está todo mundo colocando. O César, por exemplo, é a tábua da salvação do Grêmio, a janela. Tá colocando foco num volante. Não, 2, porque tem o Tassiano ainda. Isso aí é um absurdo. Eu tenho 3 meses que foram A procurados falta de pelo Grêmio. diagnóstico do clube. Tem, JB, boa. 3 Na meses. verdade, 2 meias Boa. e um que eu sei que o torcedor sonharia. Me ajuda, tá? me ajuda. A primeira questão, eu vou descartar esse nome, mas só para eu sei que muita gente pergunta. Luan, o Corinthians, e eu ontem ainda falei com o setorista de lá, ele disse assim, ó, o Corinthians está desesperado, paga metade do salário do Luan, que é 800 mil, e aí por 400 mil ele viria para qualquer clube, mas o Grêmio não quer ele. Contrata. Diego Ribas foi olhado, mas já tem 35 anos, custa 500 mil só um pouquinho. e não tem como. Joga, não é que ele jogue com um pé amarrado nas costas, com os 2 pés amarrados nas costas, ele é titularíssimo do Mas Grêmio. um Ribas. empresário ofereceu Deus, pro Grêmio Diego Ribas, o empresário ofereceu pro Grêmio Diego Ribas e o Grêmio olhou o nome, só que não tem como Mas é que porque é agora 500 mil Sim, para um não, cara e de agora saiu- Outra coisa, o Grêmio tem o Benítez, Não, né, mas cara? é que o Diego Quem tem o saiu, Benítez é aquele Diego o Diego Ribas pra saiu quê, da né? discussão agora porque o Dorival vai usar. Tá, não, Então ele mas eu saiu da discussão. eu tô colocando nomes que foram ele não olhados. tava sendo usado, Porque o Ribeiro ele- disse assim, o Grêmio não procura meia. Procura. Vou dar um nome que foi indicado pelo Roger Machado. O Moisés, ex-Palmeiras, que Que é mais ganhava 1 milhão volante. na China. Hã? É mais volante. Não, ele É o do lá Palmeiras? ele tá jogando como 10. Lá ele tá jogando como 10. O Roger indicou esse nome, o Grêmio olhou, ele estava em final de contrato, só que ele acaba de renovar o seu contrato por 1 milhão por mês na China, vai ficar por lá, não volta. Graças a Deus. Mas aí pelo menos tem 3 nomes de meias, Ribeiro, já que tu disse, o Grêmio não olha meia, eu não procura meia, não tem meia falado, porque os caras estão olhando. E há uma outra informação é que o Grêmio também não quer pagar muito, esse é até do Dávila isso, tá? Não quer pagar mais para o Lucas Leiva, principalmente porque está querendo mostrar para ele o seguinte, olha só, eu tenho aqui o Grêmio não tem grana à vista para colocar, só tem salário. Então assim, diz pro Lucas, eu só posso te pagar 300, 350, porque se eu aumentar essa margem, se eu colocar mais, eu vou tirar do meio, eu não vou conseguir contratar outro cara. É isso que está complicado. O Amodeu, o Céu do Grêmio, disse isso na Rádio Bandeirantes. CEO. Disse na Rádio Bandeirantes com todas as letras. Se eu der mais pro Lucas, tira do investimento de um extrema, que o Grêmio precisa de um extrema. O Meneghetti, Isso é o Guilherme, tá fechado. a esperança, como todos estão falando, é a janela, né? Fiz um rápido levantamento das janelas. Vamos pegar. Mas daí tu vai surtar, César. Aí É que as pessoas estão contratando só as mesmas. Não, tudo bem, mas é que assim, tu vai surtar. Mas a discussão é essa. Não é que eu tô surtado. Vamos pegar pós-pandemia. Não vou nem muito atrás lá, David Braz, essas coisas, vamos deixar para outra hora, tá? Pós-pandemia, nós discutimos neste programa que a janela era a solução para o Grêmio. Isso. Lembra? Lembro. E aí, Paulo Luz, o Klaus Câmara, o Renato ainda treinador, o Grêmio foi no mercado. E o Grêmio contratou o lateral esquerdo, Diogo Barbosa, o meia Robinho, o atacante pela esquerda, Everton Cardoso, o atacante Luiz Fernando e os... Só aí já tem 2 milhões de salário. E os que hablam Churim e Pinares. Meu Deus Essa do foi céu, a janela. cara. Se tu oferece a janela hoje na Série B, não serve. Pois essa Deus. foi a janela. Paulo Luz, Caríssima, Klaus né? Câmara e também pega Renato Denis Abraão. Portaluppi. Aí a gente avança para Vamos pra outra outra janela. porque eu tô pegando a janela só do O meio do ano. JB fecha a gaveta e tu fecha a janela. Eu não tô pegando a janela, eu não tô pegando a janela de início de ano, eu tô pegando essa janela, porque essa aqui até foi, essa aqui, em razão da pandemia, ela foi em outubro, né? O pescoço do CCD tá sumindo, ele tá encolhendo. Nós buscamos Borja, Vijaçante e Campas. Eu vou acreditar por quê, cara? Resumindo, FIFA, não abre a janela. Cara, eu vou acreditar por Tá, quê, vamos ter que cara? avançar aqui com o Tiger Junk, Central Band do Esporte.
Meneghetti, Bruno Mendes, o interesse da direção do Internacional e já inicia conversas com o Corinthians, principalmente após o jogo contra o Goiás, é nos próximos dias resolver a questão relacionada ao zagueiro uruguaio. O Inter está muito próximo de chegar ao acordo com o Corinthians pela compra, deverá ser por 35% dos direitos econômicos do jogador. E aí aqui eu quero dar 2 relatos, um deles. Por que o Inter entende que vai comprar só 35%? Porque não projeta no Bruno Mendes uma venda, mesmo o Bruno Mendes tendo 22 anos. Até porque não vai conseguir um grande valor em venda, tendo apenas 35% dos direitos econômicos do jogador. O presidente Alessandro Barcelos citou, em conversa com a gente no último sábado, que o que mais desperta nele o interesse para ter o Bruno Mendes é o espírito do jogador, é a convivência dele no vestiário, é o ambiente que ele traz dentro do Internacional. E outro detalhe, o Inter tem pressa porque quer relacionar no domingo contra o Botafogo o Bruno Mendes. E para isso, precisa avançar já entre amanhã e sexta na compra em definitivo do jogador. O Inter tem uma sequência interessante, mas que não significa moleza. Goiás hoje fora de casa, Botafogo depois do Beira-Rio e Curitiba. O time do Curitiba não é um time ruim, não. Deu dificuldade para o Palmeiras, embora tenha perdido o jogo, no Beira-Rio. Começa hoje e o Internacional pode se aproximar do líder. A verdade, Meneghetti, é que a torcida do Inter imagina que essa sequência possa mostrar uma nova cara e um novo objetivo do Inter dentro da competição. É evidente que pensar em título com clubes no Brasil que hoje tem 2, 3 times para botar em campo, como Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, é muito difícil. Mas o Internacional está apresentando futebol e está conseguindo resultados para fazer a torcida sonhar. Se o Inter consegue, nesses 3 jogos, uma pontuação, sei lá, 7 pontos que seja, ou até mesmo 9 pontos nesses 3 jogos, o Inter está na liderança do campeonato. Aí a briga é outra. É nesse tipo de jogo que tu diz o que tu quer. Exatamente. Não é no jogo contra o Flamengo. O jogo contra o Flamengo é um embate, muitas vezes, que tu te emociona mais. Tese de Muricy Ramalho, né? É nesse jogo. Hoje, por exemplo, pega o ano passado o Cudê, com todo o time que estava na liderança, foi lá e perdeu 1-0 com um jogador a menos desde os 2 minutos. Um jogador a mais desde os 2 minutos. O Muricy Ramalho defende a tese de que, para ganhar o brasileiro, tem que ganhar dos pequenos e médios. Né? O Goiás é um médio para pequeno, tá ali entre o médio e o pequeno. É médio na história, no momento talvez pequeno, e trocar, como ele dizia, trocar garrafas com os grandes. Isso aí. Tu pega, por exemplo, esse jogo do Palmeiras, o que mais me impressionou na rodada, de todos os jogos, foi o jogo do Palmeiras com o Curitiba no Couto Pereira. E o Curitiba que tá bem no campeonato. É bom time, mas também não é nada. É um time que vai ali transitar. Um time organizado, César. Eu concordo. Foi um vareio, né? Cara, eles com 20 minutos eles botaram o Curitiba dentro da área, o Curitiba não passou do meio campo. E eu disse, pô, que time forte do Palmeiras. E é o que o Inter tem que fazer hoje com o Goiás. Botar lá e ganhar o jogo. Tá, mas o Inter tem uma vantagem. O Inter tem uma vantagem que teve uma instabilidade antes dos times... Hã? Pode acontecer de novo. O Inter teve uma instabilidade antes dos grandes times. O que aconteceu? O Inter teve sua instabilidade, trocou de treinador. Agora, o Mano, quando foi explicar a situação que ele falou pro Dorival Júnior, que a TV flagrou, dizendo assim, o meu também estava aqui esculhambado, mas eu dei jeito. E aí disse pro Dorival, o Mano explicou, que hoje a gente está no melhor momento do que o Flamengo. O Inter hoje está no melhor momento do que 2 grandes times que são favoritos. Atlético Mineiro e Flamengo. Porque tem mais técnico que os dois, né? Porque tem mais técnico que os dois. O Atlético Mineiro ainda vai trocar de treinador. Tem tudo para trocar ali adiante. Então isso pode beneficiar o Inter, que é o seguinte, e tem um fato, que saiu da Copa do Brasil cedo, então tem calendário mais folgado. O que vai ajudar o Internacional? O trabalho, o Inter já chegou, está perto de um voo de cruzeiro, de um nível de estabilidade muito mais cedo do que esses caras que estão aqui embaixo. Daqui um pouco, tu faz que nem o Corinthians. Num primeiro turno, tu dispara pro Inter o seguinte, tu consegue ali, se não ser o primeiro colocado, mas tá ali, e aí tu vai pro sprint final na reta. O Palmeiras na Libertadores jogou basquete, a pontuação de basquete, o Palmeiras na Libertadores. Será 8 num jogo, 7 no 8 e tal. Em algum momento, será que o Palmeiras vai ter que estabelecer um foco? Mas aí o Inter também, né? Porque o Inter tá na Sul-Americana. Se tu pegar, por exemplo, não, mas é bem mais tranquilo, o Inter não tá em 3 competições. O Palmeiras só não disparou no Campeonato Brasileiro porque ele tem um início que não é bom, os 4 primeiros jogos. Isso, da estreia. Não é bom o início. Por quê? Porque eles estavam jogando a Libertadores, tinha o foco da Libertadores. Eu acho que perde. E aí entra um componente que também é favorável ao Inter. A responsabilidade da Libertadores é diferente da responsabilidade da Sul-Americana. Mas eu não consigo diferente. Não, mas é que pro Inter a Sul-Americana não, pro peso, Inter, né?
pro Inter É a pode chance ser. da diretoria fechar Pro Inter- 2 anos com o título. Eu concordo, mas entre tu enfrentar ali na frente o Colo-Colo ou o outro time qualquer lá da Sul-Americana e tu ter um confronto entre Atlético e Palmeiras é diferente, né, Meneghete? A cabeça dos jogadores é diferente. Eu ainda acho que o Inter pode dar uma vacilada, JB. Não, eu acho é que que corre poder- o risco dessa instabilidade. Mas se Só for, não que vai ganhar neste de novo. momento, eu vejo o Inter encorpado, tá? É isso. Eu vejo o time do Inter mais seguro, por isso que eu estou apostando em vitória do Inter hoje. Eu vejo que o time está, sabe quando tu ganha estima, isso é o emocional, Confiança, né? isso faz, cara, isso acrescenta muito, cara. E eu tô confiante. Mas eu sei que daqui a pouquinho pode dar uma balançada. Existe essa palavra no teu dicionário, confiança? Cara, Tá alegre, tá frente pra cima? Porque não é que tu mesmo. não me conhece como tu acha que tu me conhece. Ah, é? Então, Acabaste tu tomando uma saberia bordoada. que existe- Aproveitou Acabaste tomando muita uma bordoada. confiança. Eles vão ficar conversando aqui, vamos ver se eles conseguem se acertar aqui. Nós vamos ao intervalo e o Tiger Junk está conversando com vocês na live do YouTube. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Aí que eu descobri, o Denis Abraão é masoquista. Ribeiro Neto cantou a pedra hoje no Donos da Bola aqui da TV. Que tese, hein? Que maravilha. Vem pro canal do YouTube Donos da Bola RS e participa junto com a gente. A gente tem mais de 15 mil pessoas nos assistindo. Eu chutei, tá? Eu sou igual aquele apresentador, Paulinho. Tu sabe que tem um apresentador de rádio que ele apresentava um programa da redação aqui. E aí, às vezes, quem apresenta o programa no estúdio da rádio tem ali o relógio e a temperatura. E aí ele estava na redação e ele não tinha o horário, não tinha relógio e não tinha temperatura. Aí ele chutava. Ah, são 4h43, na real era 4h37. E aí, imagina o cara dirigindo o carro, 4 horas, 43 minutos. Aí o cara, pô, tô atrasado. Aconteceu, Paulinho. Aconteceu, eu presenciei isso. O rádio é uma mentira. Temos 15 mil pessoas nos assistindo. Tiger masoquista também. Eu tenho umas de masoquista, tá? Que gostar de me incomodar. Fala, Meneghete, fala. Não vai dizer que o rádio é uma mentira assim, vai passar incólume isso aí, cara. Vamos respeitar quem trabalha em rádio, pelo amor de Deus. Respeito aos radialistas desse estado, desse país. Respeito ao Lando de Moura e ao Marconi, Tiger Junk. Isso aí. E a Alex Bagé que inventou o rádio. Bagé e o Nando Gross. Isso aí, Baldassi. Bagé e Nando Gross, que beleza. Tiger Ferreira, finalmente, graças a Deus, aleluia, vai deixar o Grêmio, é isso? É, pode ser, Boa. Meneghete. O Ferreira tá perto de voltar, né? Nas próximas semanas ele tá recuperado da cirurgia que ele fez para corrigir uma hérnia inguinal. E a informação que vem do Rio de Janeiro é que o Botafogo está muito interessado na compra do jogador de 24 anos. Ele passou no ano passado por uma renovação contratual com o Grêmio, assumiu camisa 10 e tudo mais, não conseguiu jogar nessa temporada, são 8 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência, está se recuperando clinicamente e surgiu agora na reta final da sua recuperação essa possibilidade de proposta do Botafogo. Não houve ainda a proposta, mas se vier, Meneghete, é bem provável que o Grêmio ouça porque é do interesse negociar o jogador. Pega o mesmo avião do Rodrigo Dourado, faz a conexão no Rio de Janeiro, fica o Ferreira e o voo vai para o México, César. Vocês estão de brincadeira, né? O Biel não pode entrar no mesmo restaurante que o Ferreirinha tá jantando, gente. Paulo Nunes? O Paulo Nunes, do Ribeiro e do César. O Biel não pode entrar no mesmo restaurante. Vocês estão tornando o Ferreirinha descartável. Eu só quero entender. Não, o Ferreirinha é o Ferreirinha descartável. o que ele é, uma mala que não joga. Bom, então tá. Indisciplinado. Só Ele quero não tá saber jogando, qual mas- a única certeza, confirmada, a única certeza que nós tínhamos em relação ao Ferreira. O quê? Que surgiriam especulações de uma venda do Ferreira na janela. Mas A única certeza que nós tínhamos era surgiu. Mas olhando para a tua janela que tu abriste há pouco, eu diria que o Ferreirinha voltando é um bálsamo, tá? Porque Eu acho que é, do que o Mas Grêmio que tem- Ferreira, quanto tempo ele vai demorar para entrar de Isso forma sim, física? isso A expectativa que eu tinha é que o Ferreira seria o grande jogador do também. Grêmio na Série B, Ribeiro. Ah, Daí não tem culpa de adicionar. Esse Não tem negócio do culpa. futebol ele é mágico por isso, rapidamente assim. Só por isso? Sei que a gente, não, ele é mágico por isso. Quando tu troca alguém, tu troca um jogador por outro que tá na reserva que tu acha que vai solucionar. O Grêmio trocou o Everton Cebolinha pelo PP, né? E quando trocou pelo PP, todos viram, o PP é muito bom e tal. O que se disse? Não tem problema, nós temos o Ferreira que vai entrar na do PP. O Everton Cebolinha foi lá, não foi tão bem, é verdade, na Europa tá voltando o Flamengo. O PP tá saindo do Porto para ir para o Arsenal.
e o Ferreirinha segue sendo solução do Grêmio, só que com o Ferreira o Grêmio caiu para a segunda divisão. Tá. O Tiger tem uma última informação, é isso? Do Inter? Vamos lá. É uma informação para quebrar o programa, para acabar, porque a gente está na reta final, é internacional, Meneghetti. Agora tu quer dar continuidade aí no assunto para fechar? Vai. Vinícius Júnior está renovando contrato com o Real Madrid. Multa rescisória, 1 bilhão de euros. Joga muita bola. Um pouquinho mais que o Dourado. Que foi por 100 milhões. Não, mas tem que focar no Ribeiro Neto, que diz que ele é da geração perdedora de gols. Por favor, aqui, que é o nosso câmera hoje. Eu quero Ribeiro Neto, vamos ver. Foca no Ribeiro Neto, que diz que ele é da geração perdedora de esse gols. teu comentário é injusto com o Ancelotti. Com o Ancelotti. Porque não fui eu. Carlo. Eu e Foi o Ancelotti que disse que ele é perdedor de gols. Não, eu e o mundo vimos que quando ele chegou no Real Madrid tinha uma enorme deficiência de finalização. E foi o trabalho do Ancelotti que melhorou ele. Chegou no Real Madrid Então, com 11 anos, né? É injusto isso aí. Vamos colocar aí o resultado da nossa enquete, boa César. Na nossa enquete interativa, falando da venda de Rodrigo Dourado, a venda de Dourado. Eu discordo, não é venda, o Inter está excedendo o jogador, né? O Inter acerta, ele estava na hora de vender, 48%, quase a metade. O Inter erra, deveria ficar com ele 1/4, 24%, 1/3 para o Inter erra, o valor tinha que ser mais alto. Mas a gente somar as duas de o Inter erra, dá uma maioria. Mas que a metade da torcida quer. A maioria da torcida do Inter considera um erro a venda do Dourado da maneira como ela foi. E aí se divide entre aqueles que não queriam vender e aqueles que queriam um valor mais alto. Voltaremos amanhã ao 12h30. Hoje às 7 da noite não vai ter o Donos Raid, porque tem a jornada, Ribeiro Neto. Jornada para Internacional e Goiás. Muito bem.